Boa noite a todos. Nossa meditação hoje aqui no livro A Ordem de Deus, escrita aqui pelo irmão Bruce Anstey. Nós hoje vamos estar lendo a partir desses temas aqui. 3 tipos de males predominantes na cristandade. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouco. Vamos lá. 3 tipos de males predominantes na cristandade. A Bíblia indica que o cristão deve se separar de 3 tipos de mal. Por quê? Porque a associação com essas coisas nos afetará e nos contaminará. Eles são. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Acho que é para frente, né? Postagem mais recente. Um dos males. Acho que caiu o computador de novo, hein? Ficou mudo, não? Tá mudinho. Ainda estou vendo o ícone dele aqui, mas parece que caiu mesmo. Boa noite, irmão. É Adriana. Dá uma avisar que caiu aqui, já está entrando já, viu? Irmão Wesley, dá uma perguntar se tem alguém com o computador ligado para adiantar. Eu estou pelo computador, mas usando um celular aqui para conectar a internet. Vou ver se dá aqui. Acho que dá, sim. Tá tudo tranquilo aqui. Só mandar o link aí para eu poder abrir aqui. Certo, ele já está entrando aqui já. Mande um link aí que eu abro aqui e aí apresento. Meu irmão, vou desculpando aí, viu? Voltei aqui. Deixa eu pegar o link aqui do livro. Só um momento. Eu vou passar o Wesley aqui para você. Como eu já estou aqui, tomara que não caia de novo. Aí você me cobre aí, viu? Qualquer coisa, viu? Aí, Wesley. Eu passei aqui no chat aqui, viu? Consegue me ouvir aí, alguém? Ok, Dal, já peguei aqui. Pronto. Vou apresentar, então. Quer que eu apresente? Você tem como deixar já de stand-by aí? Porque se eu cair aqui, eu já não vou tentar mais, né? Às vezes ele cai 1 ou 2 vezes e para, né? Tá bom. Tá bom? Tá aqui. Pronto. Stand-by. Pronto, tá certo aqui. Se eu cair de novo, não precisa nem me esperar. Já não faço mais. Amarra forte aí pra você não cair, não. Olha, ô Claudio Mar, você é caminhoneiro, sabe dar aquele nó bem forte, né? Vou pedir a você. Corda tem aqui, viu?
Corda que não falta, né? Então vamos lá, irmãos. 3 males que há na cristandade que a gente deve se apartar. Mal moral. Um exemplo disso é encontrado no problema que existia em Corinto, onde havia uma pessoa imoral entre eles. Como um grupo de cristãos associados a uma pessoa má em seu meio, eles corriam o risco de serem levados pelo pecado dessa pessoa. O apóstolo disse-lhes: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos ou purificai-vos. Tradução brasileira. Pois do fermento velho, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 7. Permitir que continuasse no meio deles teria o efeito de dessensibilizar a moral de outros, e eles também poderiam cair na imoralidade. Além disso, continuando em associação com o pecado, por deixá-lo descuidadamente sem julgamento, eles, como um grupo, seriam culpados desse mesmo pecado, apesar de não o ter cometido pessoalmente. Compare o pecado de Acã. Quando ele pecou, o Senhor disse: Israel pecou. Aqui é Josué, né? Capítulo 7, versículo 1 e capítulo 11. Se não me engano, é esse aqui. Embora apenas um homem e sua família tenha cometido o erro, o Senhor acusou todo o Israel da culpa, porque eles estavam associados com Acã. Eu vou ler esse versículo de Josué. O versículo 1 fala: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, quem fez isso foi Acã e sua família, né? No versículo 11, o Senhor diz a Josué: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, o pecado moral que ele trata aqui como um exemplo que tem no Novo Testamento, que é em 1 Coríntios, é um pecado moral, de caráter moral, é o mal moral. Qual é o problema do mal moral? Na Assembleia, como nós, reunidos ao nome do Senhor, estamos ali como testemunho de que somos um só corpo em Cristo Jesus, a santidade da casa de Deus deve ser preservada. Então, quando há um pecado moral no nosso meio, se é conhecido esse pecado, ele deve ser tratado e julgado. Ele fala aqui que eles corriam o risco de serem levedados pelo pecado. Isso ele está fazendo menção ao fermento que faz levedar toda a massa. Ora, não precisa ser um pecado que todo mundo esteja cometendo, ou vários cometendo. Uma pessoa ali cometendo, ainda que oculto, ele tem que ter consciência de, como cristão, ele está contaminando todo mundo. Ou seja, a santidade do Senhor no meio é que nós devemos preservar. Ninguém pode pensar de que, ao se tratar do mal no nosso meio, nós queremos dizer que nós somos melhores do que aquele que está sendo tratado. Porque fica claro no que nós lemos em Josué, que Acã pecou com sua família. Eles pegaram do anátema aquilo que era proibido pegar, eles pegaram, e o Senhor, quando vai falar disso aí, o que ele fala? Israel pecou, e transgrediram o meu concerto, e que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema.
Ora, foi Acã que fez isso. Por que está falando Israel pecou? O Senhor vê o pecado no local ali onde aconteceu. Todo mundo que está associado e que não tomou nenhuma medida ali é igualmente culpado do pecado. Mesmo assim, quando um pecado surge, um mal moral surge do nosso meio, a Assembleia, ao fazer a disciplina, o que ela está fazendo não é falando assim, nós vamos tirar você daqui, porque você não é muito bom para nós. Não é isso. É a questão de Deus. Nós temos que nos limpar disso daí, porque, primeiro, a santidade é devida à casa do Senhor, a casa de Deus. A igreja reunida ali é o nome do Senhor que nós estamos levando, e nós temos essa responsabilidade. Então, quando nós julgamos, nós nunca devemos julgar no sentido de falar, ou nós tratamos desse mal moral no nosso meio, nunca podemos pensar no sentido de falar assim, como pode fazer um negócio desse, uma pessoa assim? Como é que um irmão pode cair num pecado desse? Ao contrário, nós temos que entender que o Senhor vê que todos nós, e nós devemos ver isso também, que todos nós, quando estamos tratando em disciplinar um pecado moral no nosso meio, ou um mal moral, todos nós estamos nos humilhando diante de Deus, falando, poderia ter sido eu. Qualquer um de nós seria capaz de fazer o que estava sendo feito. Qual era o mal em Corinto? O mal é que tinha um homem que dormia com a sua madrasta. Mas o pior mal que tinha aí é que os coríntios não estavam como se nada tivesse acontecendo. A gente vê pela carta que claramente eles estavam buscando os melhores dons, eles queriam falar em línguas, queriam todos falar, profetizar ao mesmo tempo. Paulo teve que colocar em ordem. Na ceia, eles achavam que podia cada um chegar e fazer a hora que quisesse, não esperavam pelo outro. Alguns ali entre eles se embriagavam, portanto, tomavam vinho em excesso, né? E isso, então, a Assembleia, achando que eram sábios, que entendiam tudo, mas tinha uma pessoa fazendo um mal que nem entre os gentios se fazia, que era alguém dormir com a própria madrasta. Então, ele fala um pouco de fermento, leveda toda a massa. O fermento é uma figura do pecado, que a gente vê nas Escrituras, no Novo Testamento, e tirar o fermento do meio é para que duas coisas. Se nós permitimos que ele continue no meio sem ser julgado, vai ter um efeito de os outros falar, bom, se ele está fazendo e ninguém está falando nada, eu vou fazer também. Ou eu vou fazer uma outra coisa que talvez eu tenha vontade de fazer, eu não fazia porque entendam que isso contamina mesmo. Eu sei que isso é errado pensar. Os outros estão fazendo, eu posso fazer também. Não, eu não faço as coisas porque os outros estão fazendo. Eu tenho que ter a minha comunhão com Deus, eu tenho que constantemente estar julgando a mim mesmo. Por isso Paulo fala para eles aqui em Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Não era examinar para se colocar fora. Ninguém se coloca fora de comunhão. É necessário que a Assembleia como um todo assuma a responsabilidade de se limpar do fermento, na esperança de que esse irmão se arrependa e volte. Toda disciplina tem como alvo a restauração dessa pessoa. Então, só esse pequeno comentário, porque é uma coisa que muitos não entendem, falando, nós não podemos julgar uns aos outros. Quando a palavra fala, não julgueis fora do tempo, é outra coisa que Paulo está falando. Não é que não pode julgar o mal. Deve julgar o mal, sim, porque nós podemos nos contaminar por associação. Ele vai falar isso, talvez, no próximo, que é o mal doutrinário. Só isso, por enquanto, irmãos. Aqui, viu, Lineu? Se mais algum irmão que está reunido aí quiser também fazer mais algum comentário, dá só um tempo aqui. Só queria comentar o seguinte, a gente, os irmãos, né, tá ali bem atentos, que essa questão da associação
E essa questão da contaminação também é muito, vamos dizer assim, desprezada no meio cristão, né? Hoje, por aí, né? Nos vários grupos e denominações e tudo mais. E os irmãos, a gente tem que estar atento a isso, porque é uma coisa, é uma realidade isso, porque a palavra de Deus está falando sobre isso, está mostrando e dizendo que contamina, né? Então, às vezes, na cristandade, pode-se ter aquela ideia, não, mas foi aquele irmão lá que cometeu pecado. Eu não. Eu estou aqui, eu não cometi nada, tal. E continuar, né? E continua ali, vamos dizer assim, comunhão, né? Juntos e tudo mais. Não, mas é com ele lá, ele que resolve a questão dele. E essa ideia na cristandade está muito difundida, achar ou pensar que o pecado, né, não vai contaminar, né, a comunhão dos irmãos. Um pecado ali moral, e depois vai se falar do pecado doutrinal, né, e de outros também, mas falando do pecado moral, vai contaminar sim. A palavra de Deus está dizendo, e a gente tem que, assim, crer e ver o que a palavra de Deus diz. E estar junto, né, e não seguir aquilo que a palavra de Deus ensina, que é o julgamento do mal, também leva a estar, assim, associado a esse mal. Né? E, vamos dizer assim, as consequências disso, né, para a reunião ali dos irmãos, para a comunhão dos irmãos, né, não são boas, né? Porque começa primeiro com essa comunhão que é, vamos dizer assim, interrompida entre aquele que pecou e Deus, e depois vai contaminando, e daqui a pouco toda a Assembleia está, vamos dizer assim, com a sua comunhão com Deus comprometida por causa de um mal moral, vamos dizer assim. Mas eu só queria destacar isso mesmo, porque, né, como muitos aqui vieram de denominações e de outros grupos tudo mais, e deve ter se acostumado muito com essa questão de ficar passando a mão, né, por cima, ou não considerando o julgamento do mal moral entre os irmãos. Então, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve realmente fazer esse julgamento do mal, porque o perigo é grande de contaminação e de todos os irmãos estar assim pecando por associação também. Só aproveitando esse momento aí, existe alguma pergunta das irmãs? Ou algum dos irmãos aí? Só, Lineu, só aproveitando cada tópico, né? Porque aí já, se tiver alguma coisa, a gente já não perde o fio, né, da meada, né? Tem Jeane Maria. Aí pode perguntar sobre o assunto que a gente está fazendo aqui agora. Pode falar, irmã. Boa noite, irmãos. Manter o contato com outras irmãs das denominações, né, denominações ao qual eu, né, participei, né? Manter contatos, manter no WhatsApp, essas coisas. Não assim, eu não ando mais na casa de nenhuma, nem nada, mas manter o contato. Pode, né? Pode, não estou achando a palavra. Prejudicar a minha comunhão com os meus irmãos agora, né, na Assembleia, não sei. Eu mantenho contato ainda com algumas irmãs da denominações, né, qual eu fiz parte, né? É isso, eu queria saber se apenas manter contato, se pode contaminar alguma coisa.
Não, irmãs, muito boa a sua pergunta, porque muitos têm essa dúvida. Como é que eu vou fazer agora com as pessoas que eu conhecia lá, né? O que nós estamos falando aqui é do pecado na Assembleia, alguém em comunhão conosco. Se vem, por exemplo, alguém, alguma das suas amigas quer ir na reunião, ela pode ir na reunião, não tem problema nenhum. Ah, mas ela vive com um amante, ela não é casada, ela tem dois maridos, ou qualquer coisa assim. Só fazendo um exemplo, né? Ela quer ir assistir a reunião, não tem problema nenhum. Agora, se ela chega lá e fala, olha, eu quero partir o pão com vocês, lembrar o Senhor da sua morte, espera um pouco. Não, você não pode. Você está com um pecado. Se você estiver associada com essa pessoa, quando ela está em pecado na Assembleia, é que a gente tem que se separar, inclusive, na disciplina, nem ainda mais com ela, diz a palavra. Não deve conversar nem comer com ela. Ela fica realmente como se ela estivesse fora de comunhão. Tá? Mas uma pessoa falar assim, então, porque você está aqui reunido conosco, você não pode ter relação com nenhum cristão lá fora no mundo, se isolar completamente. Isso, então, é melhor a gente fazer um mosteiro, né? E ficar enclausulado nesse mosteiro e ninguém sai mais dentro desse mosteiro. Isso é o que o católico tentou fazer, aqueles monges que ficavam trancados nos seus monastérios lá e não saíram de lá nem para ver o sol. Tem algumas divisões desses monges, tinha inclusive as freiras, né? Tem aqui em Piracicaba, uma cidade perto daqui, eles têm uma coisa de freira lá, que são as carmelitas, a Ordem das Carmelitas. Elas fazem um voto, elas entram por aquela porta, entram naquele convento, e elas não saem de lá pelo resto da vida. E nem recebe visita de ninguém. Quando vão visitar, é através de uma janelinha, só falando com ela, mas não pode ter contato físico com ela. Não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui do nosso meio, aqueles que estão em comunhão partindo do pão, caem em pecado, nós não podemos ignorar isso. Nós temos que tirar ele do meio, né, colocar ele fora da comunhão. Colocar fora da comunhão não é colocar fora do corpo de Cristo, não é falar que ele não é cristão, de modo nenhum. Colocar fora de comunhão é tirar ele da comum participação de todos na ceia, nas reuniões e ali. Ele pode vir às reuniões, mas ele senta lá no fundo e não deve se comunicar com ninguém, até que haja sinais de arrependimento e ele seja restaurado. Agora, a sua pergunta, e se eu tiver amizade com as pessoas que eram no mundo? Sim, desde o momento que você tem amizade, eu tenho amizade na parte de médicos, eu faço cirurgia com pessoas, médicos, e cada um tem uma religião lá, e nem por isso eu não posso fazer isso. Eu tenho que operar com alguém, né? Tem que ter um auxiliar, eu tenho que me auxiliar às vezes. Então, esse contato do dia a dia, sem problema. Eu participo de um grupo de WhatsApp, eu detesto o WhatsApp, eu quase não vejo o WhatsApp, mas eu tenho um grupo que é de todos os que formaram na minha turma de medicina. São quase 100 médicos ali, entendeu? Mas ali tem de tudo que você pensar. Tem de tudo. Tem de espírita até católico com protestante, é tudo misturado. Porém, eu não entro em questões com eles. Porque todo o tempo em que nós estudamos junto, eu falava da palavra, tudo. Mas se eu tiver num grupo em que vamos começar a estudar a palavra junto com eles, eu aconselharia não fazer isso nesse grupo. Porque o que eles vão ensinar? A doutrina que eles sabem. E você poderia ser contaminada por essa doutrina. Agora, você ter amizade e mostrar carinho por elas, nós nunca podemos pensar de que estar reunindo ao nome do Senhor, eu tenho que cortar todas as minhas amizades. Isso eu estou querendo dizer que eu sou melhor do que eles. E não é isso que nós devemos mostrar para eles. Muitos que ficam lá, ficam por questões pessoais, porque eles acham que está bom lá. Nós não somos chamados a ficar convencendo as pessoas a saírem de lá. Quem tem uma consciência, quem é despertado para essa verdade de se apartar das denominações, ótimo. Mas isso não é se apartar no sentido de não ter nenhuma relação com eles.
e também não temos nenhuma autoridade para ir lá e tratar do pecado deles, ou acusar eles de pecado. Isso eles têm que tratar com onde eles vivem, entendeu? Com eles mesmos, pessoalmente. Então, entenda, não é cortar a relação, não. Você pode ter a amizade, conversar, não tem problema, desde que você também fique atenta para que não haja, vamos um pouquinho lá na minha denominação. Isso não seria correto. Você está em comunhão na mesa do Senhor, partindo o pão, com os irmãos, e numa outra denominação, falando, eu posso fazer as duas coisas. Durante a semana eu vou lá na igreja da minha amiga, e durante o final de semana eu venho aqui lembrar do Senhor da sua morte. Isso é o último tipo de mal que a gente vai ver, que é o eclesiástico, tá bom? Mas não precisa ficar preocupada de que você vai ficar contaminada porque você está no WhatsApp com alguém que... Aí nós temos que sair do mundo, né? Que é o que fala em 1 Coríntios 5. Eu não falo de sair, tirar do meio de vós, ou ficar separado, porque daí teríamos que sair do mundo, Paulo fala. Né? Isso não quer dizer absolutamente que com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com idólatras. Então, a gente não pode ter comunhão com as pessoas que, estando em comunhão na mesa do Senhor, estão em pecado, porque aí está contaminando aonde o Senhor está, né? Mas lá fora, quando a gente se associar com eles, que se dizendo irmão, for devasso, avarento, como diz a Escritura. Aí você fazendo associação é você fazer, por exemplo, abrir um negócio juntos, ou você ter momentos, vamos viajar junto, passar um tempo. Você pode ter uma amizade, mas não precisa ser uma coisa que você se comprometa em fazer um investimento juntos nos negócios. Você não sabe como é que vai ser a coisa, né? Então, nesse sentido, seria o jugo desigual, aí é outro assunto. Mas de você ter amizade, não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Ok? Obrigada, irmão, pela explicação. E aí eu tenho esse cuidado, sim. Viu? Mais alguma pergunta? Não tendo, a gente vai passando. A irmã Silvia entendeu? Ela colocou aqui, entendi até agora, essa questão da associação. Passar para a próxima aqui. Agora, mal doutrinário. Mal doutrinário. A letra está pequenininha aí para vocês, né? Mas é porque aqui acho que não dá para aumentar mais, porque passa da... mais ou menos aqui, né? Vamos lá, mal doutrinário. Um exemplo disso é o caso da senhora eleita em 2 João. Ela foi advertida de que, se alguém viesse a ela, que não estivesse permanecendo na doutrina de Cristo, ela não deveria recebê-lo em sua casa, nem deveria cumprimentá-lo, pois, ao fazê-lo, ela se tornaria participante do mal dele. O apóstolo João disse: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda Epístola de João, versículos de 9 a 11. É um capítulo só, né? Versículos de 9 a 11. Aí tem uma nota aqui.
Nota: se ela cumprimentasse ou recebesse uma pessoa assim, ela participaria da doutrina maligna dessa pessoa, mesmo que ela própria não sustentasse essa má doutrina. Sua responsabilidade, então, era manter-se limpa de ensinamentos errôneos, e isso deveria ser feito por meio da separação. Os Gálatas são outro exemplo. Havia entre eles mestres que tentaram judaizá-los, ensinando que eles tinham que guardar a lei de Moisés. Paulo disse-lhes: corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Vemos aqui que o ensino errôneo dos mestres judaizantes, entre eles, teve o mesmo efeito do fermento no grupo como um todo. Eles estavam sendo levedados pelas doutrinas judaizantes com as quais estavam associados. Além disso, alguns coríntios haviam aprendido maus ensinamentos quanto à doutrina da ressurreição. Paulo identificou esses ensinos como originários da associação deles com certos mestres em seu meio que estavam distorcendo a doutrina. Ele advertiu-os de que, se continuassem a estar associados com esses, todos seriam afetados, dizendo: não vos enganeis, as más conversações ou companhias, na tradução brasileira, corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Paulo também disse a Timóteo que se ele se deparasse com alguém que ensinasse coisas que não estivessem de acordo com a sã doutrina, ele deveria se apartar dessa pessoa, pois se não fizesse, ele se tornaria participante do mal que ela sustentava. 1 Timóteo, capítulo 6, de versículos 3 a 5. Não, aqui, o mal é doutrinário, né? Esse é um tipo de mal que é sutil, muitas vezes, né? Nós vemos, logo no início da igreja, que começou a haver esses mestres, falsos mestres, né? Que se infiltravam, dizendo-se irmãos, estavam ali no meio, partindo o pão, estavam tendo ali, porque não existia outro lugar, né? No início da igreja, ou a pessoa, quando ela era cristã, ela estava reunida ali, não tinha denominações como hoje tem, né? Porque o mal foi dividindo cada vez mais. Mas naquele tempo, se você era colocado fora de comunhão, você não ia sair lá fora, atravessar a rua e achar uma outra igreja para ir lá reunir, uma outra assembleia, algum grupo de irmãos. Eles todos estariam em comunhão, e você não teria essa comunhão. Então, entenda que a comunhão, quando ele fala aqui, é nesse sentido, que quando você tem alguém no nosso meio e que faz algum mal, esse mal deve ser tratado e a pessoa deve ser orientada. Não é a primeira coisa, não é colocar fora, dependendo do mal. No caso do mal doutrinário, que é a má doutrina, fica fácil de entender se eu der um exemplo para vocês. Sem querer apontar o dedo para ninguém, mas existe uma seita, né, uma denominação, que a gente pode chamar de denominação, mas é um grupo aí, já desde 1900 e pouco, que eles se espalharam pelo mundo aí, em que eles batem todo dia de manhã, todo domingo de manhã na sua casa, e querem discutir eles começam com a ideia assim, olha, podemos discutir sobre o ambiente que nós temos, a preservação da selva amazônica, qualquer coisa assim
Podemos conversar um pouco sobre isso, porque Deus criou essas coisas, eles querem conversar. Você entra, ele já logo abre a pastinha, a bolsinha dele, tem sempre ele mais um acompanhante, né? E ele vai lá querer vender os livrinhos da Sentinela, essas coisas assim. Esse é o grupo que todo mundo conhece como Testemunhas de Jeová, né? E eles têm uma série de erros doutrinários, e não só isso, mas o pior de todos eles negam que Jesus Cristo é Deus. Para eles, Jesus Cristo é um Deus menor, só existe um Deus. E nós nunca falamos que existem dois deuses, ou que o Espírito Santo é um Deus, Jesus é um outro Deus e o Pai é outro Deus. Nós falamos de uma trindade. Mas eles não entendem isso. Eles acham que trindade não existe, porque não tem nem escrito na palavra, então não existe. Mas existe sim, porque o primeiro versículo fala: no princípio criou Deus. Esse Deus aí é uma palavra no hebraico que é plural, não é singular. E lembre-se, quando vocês estão lendo no começo de Gênesis, o que Deus falou? Façamos o homem a nossa semelhança. Que nossa é essa? Não é um só? Mas essa nossa é porque a Trindade agiu sempre junta. Era sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Mas é um Deus, entendeu? Essas pessoas batem na sua porta e querem ensinar para você que você não pode fazer transfusão de sangue, que você tem que guardar a lei, que você, se você se unir a eles e aceitar o único Deus verdadeiro, que é a Jeová, você vai, então, entrar no mundo milenar, você vai participar do paraíso aqui na Terra, porque o Senhor vai estabelecer esse reino. Ou seja, eles pregam o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. E eles não entendem que o evangelho do reino foi pregado por João Batista, anunciando que viria o rei. O rei veio, o Senhor Jesus Cristo veio aqui, não como rei, mas veio como Messias. E ele anunciou o reino também. Ele pregou o evangelho do reino. E quando ele foi rejeitado como rei, passou-se, então, agora a pregar esse evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E isso perdura até o dia do arrebatamento, quando será tirada a igreja aqui da terra, e aí, então, volta-se a 144 mil testemunhas, voltam a pregar o evangelho do reino durante a tribulação aqui. Esse é só um resuminho para vocês entenderem. Essa pessoa, de manhã, batendo na sua casa, você não deve nem receber ela para dentro de casa. E se você, ela está querendo vender a doutrina dela, ela está querendo te doutrinar, ela não está querendo ser boazinha com você, ou fazer amizade, ser gentil. Ela quer te doutrinar que você faça parte, porque uma parte da doutrina deles é que quanto mais pessoas eles conseguem trazer para a denominação deles, ou para ser um testemunho de Jeová, mais eles vão alcançar posições quando eles falam que são a 144 mil testemunhas. O sério problema que eles tiveram é quando o número deles passou de 144 mil. Né? Aí como é que fica, então? Então já preencheu, não tem mais ninguém. Só que foram morrendo e como é que fica? Esses 144 mil testemunhas que eles falam que são eles que vão aparecer lá. Mas não quero falar muito sobre isso aí, eu só quero mostrar que uma má doutrina, quando é recebida por nós, se a pessoa vem e fala, olha, eu quero falar sobre... Eu não estou interessado nisso, muito obrigado, fala com jeito, não precisa ser agressivo nem nada. Mas se a pessoa bate e fala, olha, eu quero falar, olha, testemunho de Jeová, eu não recebo, é má doutrina, e muito obrigado, mas eu não preciso mais vir aqui. E nem cumprimento na rua. Agora, no trabalho, o que fazer se você tem do lado seu trabalhando, você, um testemunho de Jeová? Trabalhe do lado dele, porque eu tenho outros espíritas de testemunho de Jeová, budista, hinduísta, muçulmano, está tudo aqui. Tá no, nós não podemos nos apartar deles nesse sentido. Falar, não, eu não posso ficar... Mas eu não vou criar laços de amizade profunda com essas pessoas. De intimidade, de visitar, de convidar para almoçar em casa. Aí você está fazendo um compromisso que não deve ter. Ele fala da senhora eleita, ele dizia, nem saudeis, porque quem saúda tem parte das más obras deles. Isso aqui ele está falando de má doutrina, ele está falando do pecado no nosso meio, mas pessoas fazendo má doutrina. Também existe entre nós, porque vocês lembram que Paulo, quando chama os anciãos de Éfeso, ele anuncia que ele vai... ele
vai embora, né? E já sabe que ele não vai voltar mais. Então, ele fala, olha, eu sei que no dia em que eu partir, do meio de vós, de fora virão lobos vestidos de cordeiro. Esse é o mal que vem de fora nos atacar. E de dentro do vosso meio, dentro de vós, homens se levantarão querendo buscar, angariar seguidores. Esses são os que se infiltram no nosso meio e são mestres que estão ensinando uma doutrina. Então, nós vemos o caso da senhora eleita e vemos o caso dos Gálatas, que é um outro exemplo. Existiam no meio deles pessoas pregando de que você é salvo pela fé em Jesus Cristo, mas a fé não é completa ainda, a salvação não é completa, você tem que guardar a lei. Se você não se circuncidar e não guardar a lei, você não vai ser salvo. Então, eles acrescentaram alguma coisa ao evangelho. Toda vez que se acrescenta, já não é o evangelho. Né? Então, ele usa a mesma expressão, Paulo usa a mesma expressão que usou para os coríntios, ele usa para os Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É levedura também, é pecado. E o mal doutrinário é um mal que corrói, porque ele, no nosso meio, ele começa a desviar a atenção das pessoas para outras coisas. Qualquer coisa que falem que eu tenha que fazer para continuar sendo salvo, senão eu corro o risco de perder minha salvação, isso é má doutrina. Porque, uma vez salvo, nunca você vai perder essa salvação. Mas isso é uma porta aberta para o pecado? De modo nenhum. Sabendo que você é salvo, você vai ter prazer na palavra de Deus, vai querer estar com os irmãos e, de modo nenhum, vai ser uma licença para pecar. Nós não somos libertados para estar livres para fazer a nossa vontade, fazer o mal que a gente quer ou falar o que quiser. Nós somos livres para servir a Deus em comunhão com Ele. Entendeu? Só acho que seria basicamente isso que ele estava falando de ensinar, inclusive, no meio dos coríntios, além do problema que nós já falamos do mal moral, eles tinham esse mal doutrinário também. Existiam homens no meio deles dizendo que não havia ressurreição. Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas depois dele ninguém mais ressuscitou, que só ia ter uma ressurreição. Também ensinava. Ele trata isso no capítulo 15, a respeito disso. Um exemplo na palavra de Deus dessa contaminação pelo mal doutrinal, a gente vê nas cartas de Paulo a Timóteo, né? Quando na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 1, 20, Paulo fala lá de Himeneu e Alexandre, né? Ele fala assim, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Né? Então, esses homens estavam blasfemando. Então, a gente entende aí que eles estavam trazendo má doutrina, né? Alguma coisa muito errada. E aí, quando a gente vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 17, Paulo, lá em 1 Timóteo, estava entregando eles a Satanás, ou seja, estava dizendo, tirando de comunhão, né? Aqueles dois, Himeneu e Alexandre. Aí, quando a gente chega na segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 16, 17, ele fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, a gente vê aí o exemplo da contaminação. Primeiro lá, em 1 Timóteo, Paulo tinha tirado, né, Himeneu e Alexandre, esses dois, vamos dizer assim, de comunhão, ele com a autoridade apostólica dele, entregando a lei a Satanás. E quando a gente chega na segunda carta, esse Himeneu, irmãos continuavam dando ouvido a esse Himeneu e
assim sendo contaminado e desviando eles da fé. Eles continuaram, né, aí junto com o outro, né, Himeneu e Fileto, lá primeiro foi Himeneu e Alexandre, aqui já tem Himeneu e Fileto, ou seja, ele conseguiu aí seguidores, né, e esse irmão que foi colocado fora de comunhão, os irmãos continuaram dando ouvido a ele, alguns irmãos, né, na verdade, continuaram dando ouvido a ele, ouvindo o que ele tinha a dizer, e o que acontece? Perverteu a fé de alguns. Então, é um exemplo aí para a gente, né, nessas duas cartas, do que acontece quando existe o mal doutrinal e a Assembleia vai e toma uma posição e corrige, e como o irmão Nil falou, né, dá aquela disciplina, não pode nem mesmo falar, comer juntos e tudo mais. E aí a gente vê, exemplo, o que acontece quando não segue aquilo que é determinado pela disciplina, ou seja, se foi tirado de comunhão por mal doutrinal, porque, né, alguns irmãos ainda estavam dando ouvido ao que esses aí estavam falando. E ao darem ouvido, a fé estava sendo pervertida deles. Né? Então, é um exemplo aí nessas duas cartas aí dessa contaminação pelo mal doutrinal. Mais um detalhe que é importante te comentar é que o fato de ser um pecado doutrinal, às vezes, esse que dissemina esse mal doutrinal possa ter uma vida moral perfeita, ou pelo menos se comportar de um modo que parece que está tudo bem na vida dele. E, geralmente, o que traz a má doutrina, ele realmente vem com esse caráter de que é manso, fala assim com suavidade, é uma pessoa agradável, ela se comunica bem, e ela tem um andar assim reto. Você vê a pessoa anda em piedade e tudo mais. Mas ensina uma doutrina. Né? Então, o fato de você ter uma índole moral boa não quer dizer que você não possa cair num pecado ou num mal doutrinário ou até num eclesiástico também, se ficar em associação com o clero e leigo, que é essa divisão que os homens fizeram, que nunca, na palavra de Deus, nós nunca vemos Deus, o Senhor Jesus, falando, ou Paulo, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos ensinando de que teria que ter alguém que era o acesso, o intermediário, o mediador entre o povo e Deus. Isso aí era no Velho Testamento. Com Israel, tratando com Israel, existia uma casta de sacerdotes que fazia intercessão pelo povo. O povo, o judeu, o israelita, ele não podia entrar lá no santuário, no Santo dos Santos, e trazer a sua própria oferta. Ele levava a oferta, dava para os sacerdotes é que podiam entrar numa área restrita para eles, e lá eles faziam o sacrifício por eles mesmos e pelo povo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Mas havia necessidade deles como intercessor. Hoje, nós não temos um intercessor a não ser o Senhor Jesus. Não há nenhum intercessor entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Por que ele fala Jesus Cristo, o homem? Porque ele é um homem agora ressuscitado dentre os mortos, assentado à direita de Deus, e nós somos vistos por Deus como em Cristo Jesus na sua presença, na pessoa do seu Filho.
Por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja, e nós como o corpo aqui na Terra. Mas o nosso acesso a Deus hoje, quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa para orar a Deus, eu não preciso chegar para um sacerdote e falar, eu venho aqui porque eu preciso que o senhor interceda por mim, para falar para Deus que eu estou precisando disso, disso e disso, sabe? Ó, que eu tenho essas e essas necessidades ou preocupações, ansiedades. Então, por favor, interceda por mim. Não tem isso na cristandade. Eu não preciso depender de alguém para que eu chegando lá, sente, e ela fala, ó, agora então vamos ver o que hoje o clero passou para mim, leigo, porque eu sou leigo. Eu não posso nem sequer levantar e fazer um comentário sobre a palavra de Deus numa denominação. Vocês sabem bem disso, vocês vieram dela, vocês sabem como é que é. E eles dominam o rebanho, e o que Pedro ensinou, que não fosse como dominadores, mas como pastores, como debaixo de um grande pastor, o sumo pastor. Nós temos hoje um sumo sacerdote que intercede por nós. E nós fomos feitos sacerdócio real, e nós podemos chegar na presença de Deus sem necessidade de intercessão de outra pessoa. Nós podemos, aqui no seu quarto, sozinho, se ajoelhar e falar, Pai, e você está diante de Deus, você está na presença de Deus. Por isso que em Hebreus fala, entrarmos com ousadia no santuário que ele abriu pelo seu sangue, pelo seu próprio corpo, entregando na cruz, ele abriu esse caminho. Lembre-se, quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Foi uma ação de Deus. Ele abriu o caminho para o homem ter acesso à sua presença. Isso só foi possível com a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ele foi o sacrifício. E nós não precisamos oferecer mais nenhum sacrifício. No Velho Testamento, em Israel, havia necessidade do sacerdote, porque primeiro o sacerdote tinha que sacrificar por ele mesmo, para que pudesse, então, em santidade, estar na presença de Deus. Mas era só memória de pecados, comemoração de pecados, porque todo ano era necessário repetir. Em Hebreus mostra claramente. Agora, o Senhor Jesus, uma só vez, entrou no Santo dos Santos, abriu o caminho para nós, e nós temos acesso à presença de Deus, e chamamos ele não de Jeová, nós não chamamos ele de Altíssimo, nós chamamos de Pai, porque é um relacionamento agora, ele nos vê filhos, nos fez filhos no amado, em Jesus Cristo. Então é muito diferente essa ideia de um clero e coisa que nós vamos tratar no próximo, né? Esse clero é a coisa pior que podia existir no cristianismo, foi quando o homem resolveu falar, a palavra de Deus vocês não podem ler, tem que deixar para o clero. Eles vão estudar e saber. Os leigos têm que ficar quietinho e só, talvez, colaborar. Isso aqui, lembrou aqui quando o irmão estava falando, aparência de piedade, né? Ele colocou rapidamente aqui. Isso a gente vê em 2 Timóteo, se eu não me engano, né? E a irmã Daiane botou alguns versículos aqui, enquanto o irmão estava falando. 1 Pedro 5:1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, foi o que o irmão está falando, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas sim, mais de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível, cortou aqui, né? Coroa. Acho que é coroa da glória, né? Acho que esse versículo fala disso, é porque aqui cortou. Mas é isso.
Alguma pergunta mais de irmãos aí, ou irmã? Dá até alguns comentários, não sei se é comentário ou é pergunta aí no chat. Ah, foi da Anne aqui, mas é do Aldo que está falando, né? Lucas colocou aqui, mas tá incompleto, eu acho, viu, Lucas? Aqui que tipo de pecado seria a esposa? Então pode escrever, a gente espera aqui, Lucas. Ou é Lucas, é Gil? É a irmã Gil. Pode escrever aí que a gente espera. Se quiser falar no microfone, pode abrir o microfone, viu, e falar. Ela colocou aí, Dal. Ela botou aqui. Deve ser associação, né? Aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Seria um pecado, irmãos, a esposa aí, a aniversários de pessoas que não são cristãos. Sentar na mesa ou comemorar algo sem o esposo. Olha, eu não sei se essa pessoa, se é um amigo ou é parente. Parente é impossível você falar, não, eu não vou participar disso. Basicamente, essa pergunta é a mesma que foi feita, a primeira que foi feita, se podia ter amizade, né? Eu, eu não vejo pecado em você fazer uma coisa que é celebrar um aniversário, comemorar uma coisa assim com a outra pessoa, você tem uma amizade, ou tu trabalha junto, ou conhece, pode ir fazer. Mas se for uma coisa em que você vai estar lá, pelo fato, eu não entendi por que sozinha, sem o marido, como se com o marido não teria problema, sem o marido teria problema, não vejo diferença aí. O negócio é o que vai acontecer nessas festas, né? Se é uma festa em que vai se celebrar alguma coisa que vai contra a doutrina, eu não faria, entendeu? Eu, pessoalmente, teria a minha consciência de falar, não, o que eu vou fazer lá? Isso eu digo porque, vamos supor, você está falando de uma festa, mas vamos supor alguém da sua família. Eu vou citar um exemplo que aconteceu, um irmão, numa gravação que eu ouvi numa reunião, ele falando sobre isso, que era a contaminação, que às vezes você não pode evitar, né? A mãe dele, ele tinha saído do sistema anglicano, né?
a igreja anglicana, que é a igreja na Inglaterra, que foi criada por Henrique VIII, ele era anglicano e ele saiu, se apartou do anglicanismo, mas a mãe dele não, né? E ele reunia, isso aí de 1970, esse irmão estava falando isso. Mas o que acontece é que a mãe dele ela era cristã, anglicana, mas ela não ia, não reunia, ela continuava indo na anglicana. E ela faleceu. E o serviço funeral, a celebrar a coisa do enterro dela, ela ficou na igreja anglicana, o caixão, e ele, filho dela, entendeu? Ele falou, eu sei que indo lá, com o contato que eu tinha com a igreja anglicana, eu não iria me sentir bem lá dentro, porque eu sei o que ocorre lá dentro e eu me apartei desse meio. Mas era minha mãe e ele foi. Ele sabe que ele estava indo, não estava fazendo um pecado, mas ele se sentiu agredido pelo ambiente em que ele estava. Mas ele suportou por causa da necessidade. Agora, sinceramente, num aniversário, se eu posso me esquivar desse aniversário, porque sei que ali vai rolar coisas, que vai ter conversas que não vão, né, às vezes, nesses aniversários de adultos, assim, podem começar a dançar, a coisa ficar mais agitada ou tudo mais, eu não participaria, né? Agora, é tudo uma questão, meus irmãos, de comunhão com Deus e você pesar isso diante da palavra de Deus. Eu não gosto nunca de responder perguntas assim, sem falar isso, sabe? Cada caso é um caso. Eu não posso dizer, olha, isso pode, isso não pode, porque eu estaria colocando uma lei aqui, e nós não estamos debaixo de lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. E, às vezes, nós podemos até ter que nos contaminar e com alguma coisa, uma contaminação eclesiástica ou o que seja, por causa de uma celebração, por exemplo, você tem uma família, a sua irmã é casada e teve um bebê e ela é católica. E ela convida para você ir no batismo. Sabe, é uma coisa assim, ou morreu uma tia minha, ela é católica, e o caixão está lá na capela lá, e lá tem uma cruz, tem aquelas coisas. Eu me senti muito mal lá, mas eu vou porque eu não estou ali querendo estar ali. Eu tenho por causa da parte moral e o social, né, de que você é família, e está ali mostrando seu respeito pela pessoa, orando para que ela tenha crido no último segundo da vida dela, se ela não era cristã. Mas eu não vou dizer que é pecado. Falar, olha, é pecado fazer isso, não pode, estar proibido, e hoje em dia, se você fizer, você está fora de comunhão. Não, não é assim. Não precisamos ser extremistas nesse sentido. Mas ter o exercício. Constantemente nós estamos julgando todas as coisas, pensamentos, ações, dia a dia nós temos que fazer isso. Mas não há regras, não há como eu falar para você, isso pode, isso não pode. Agora, você pergunta para mim, então o cristão pode matar? Não, isso não pode. Isso não é aqui, isso é em qualquer lugar, só a lei fala que não pode. Ele pode roubar? Lógico que não pode, a lei mostra que não pode, apesar de já estar querendo mudar até isso, entendeu? Mas isso é o mundo, eu não vou entrar nesse ponto agora. A gente tem que tomar cuidado com colocar um certo rigor em que nós tornamos-nos legalistas. Típico fariseu mesmo. Eu não posso ir porque minha religião não permite. Os irmãos vão saber que eu fui lá. Não, vocês estão pensando só aqui e o Senhor. Porque Davi, quando foi confessar seu pecado, pequei contra Batseba e contra a família do marido dela. Não, eu pequei contra Deus. O pecado é sempre contra Deus primeiro. Tudo que a gente faz de errado, primeiro é contra Deus. Depois nós vemos que também afetamos outras pessoas com isso. Então, é a comunhão com Deus que nos dita o que devemos fazer ou não fazer, e saber que algumas situações nós temos que ponderar e agir com sabedoria, não com legalismo,
Nós não podemos pensar que a nossa vida agora é uma série de regras do que eu posso e não posso fazer. Isso não é liberdade, mas também não é libertinagem. Agora que eu estou livre, vou fazer tudo sem problema? Não, eu tenho responsabilidades de testemunho perante o Senhor, de testemunho do que eu professo. Então, se eu professo que estou lá reunido com pessoas que se dizem cristãs e me comporto como um incrédulo, eu estou dando um mau testemunho. Isso eu tenho que confessar a Deus. Não vai ser um negócio que você vai ter que ser colocada fora de comunhão por causa disso. Lembrem bem que colocar fora de comunhão, irmão, é o último recurso que a Assembleia tem. Você pode antes exortar, falar, não é conveniente fazer isso. Pensa um pouco o que você está fazendo não está correto e procurar trazer esse irmão para junto, entendeu? Trazer esse irmão para entender e talvez ir visitá-lo, pastorear esses que estão com essas dificuldades. Mas colocar uma lei, aí já não estamos partindo para o lado de regras, e aí, então, nós teríamos que ter um manual de procedimentos da nossa denominação. Nós viramos uma denominação quando começamos a fazer isso. Tá bom, irmão, entendido. Muito obrigada. Lineu, pegando o gancho da Silvia, colocou aqui também, bem parecido aí. Irmãos, posso frequentar um salão de beleza onde a cabeleireira é da seita de Testemunha de Jeová? Lá ela não fala sobre religião, exceto quando tem outra cliente da mesma seita. Aí elas falam sobre assuntos dessa denominação. Aí, Lineu. Outra vez a pergunta, eu posso, como uma regra, né? Se eu posso fazer isso, se ela não trata com você desses assuntos, ainda que ela não trate direto com você sobre esses assuntos, quando vem uma outra da coisa, ela vai ficar falando, ela vai falar do que eles fazem, não sei se elas conversam abertamente sobre isso na frente das pessoas, mas provavelmente ela falar quantos ela visitou naquela semana, qual é o nível dela dentro da seita, porque é isso que eles fazem, eles têm níveis de comprometimento, né? Eles têm que fazer uma lista, não sei se já viram alguma vez, mas eles têm um caderninho, é como um diário que eles têm que estar, olha, tem metas a atingir. Sabe o que é atingir meta? É que nem se fosse ali uma profissão, um emprego. O chefe chega e fala, olha, você vai ter que conseguir tantas pessoas fazendo isso, comprando essa revista ou recebendo, você tem que fazer tantas visitas. Se ela não atinge esse nível, ela vai ser punida de alguma forma ou promovida se ela conseguir mais do que a meta. Não é assim, né? Eu não vou falar, você pode partir o pão hoje se atingir a meta. Não tem, né? Agora, se isso te incomoda, se você está vendo que talvez não devesse fazer isso, o que você vai procurar? Vai procurar alguma irmã que está em comunhão, que corta cabelo, que faz isso de beleza? Não, você vai encontrar provavelmente um espírita que vai fazer a mesma coisa. Você pode encontrar uma outra que é ateu, né? Pagão, ateu, crê em Deus, e ela está lá cortando o cabelo. Eu acho que a gente não tem que se excluir desse jeito. Agora, se está te incomodando, como você pôs aí, então o senhor está falando alguma coisa. Você deve ver se tem jeito de achar um outro lugar, porque daí não te incomodaria, né? Nós temos que ter essa sensação, como é que eu falo? Em inglês a palavra é feeling. Você tem que ter um Sentimento. Um sentimento. Você está sentindo que não está bom, é o Senhor que deve estar tocando você, entendeu? Mas não coloque isso como regra para todo mundo. Porque o Senhor tocou que eu não devo fazer, ninguém mais pode fazer cabelo no salão de Testemunho de Jeová. O salão de beleza, né? Porque eles chamam de salão, o salão das Testemunhas de Jeová. Mas é uma coisa individual, eu creio. Agora, se você começar a frequentar reuniões deles, aí você está se contaminando eclesiasticamente. Se for lá visitar eles, começar a falar, não, eu só quero ver como é que é,
Você quer saber como é que é o quê? Como é que é a má doutrina? Não se aprende a sã doutrina estudando a má doutrina ou vendo como é a má doutrina. Tá? A verdade não se aprende pela somatória das mentiras que a gente aprende que fala. Nós apenas aprendemos a verdade através da verdade. Isso é o melhor caminho para nós. Espero que eu tenha respondido e te auxiliado na resposta, mas eu volto a dizer, eu não gosto de dar exemplo, pode ou não pode, sabe? São coisas evidentes que a gente fala, lógico, um cristão não deve fazer isso, mas a pergunta que a gente faz, é um ambiente que te deixa tranquila lá ou é um ambiente que te constrange? Se constrange, eu acho que deveria evitar. E aí, sim, mas Cláudio mais já perguntando, irmão. Lineu, as irmãs podem aproveitar esses momentos para falar de Cristo, da fé delas, aproveitar para evangelizar? Se o senhor dirigir, abrir portas para que ela fale a verdade, não vejo nenhum problema. Você não pode entrar principalmente com as testemunhas de Jeová, né? Você entrar num diálogo e falar, não, a verdade é assim, assim, então vamos vem em casa, vamos estudar isso aí, vem me ensinar. Isso eles jogam essas iscas para te pegar, entendeu? Mas a partir do momento que você entra lá, eles começam a trazer a doutrina deles, aos poucos vão infiltrando, eles aprendem a fazer isso. É uma técnica deles, né? Mas assim, numa visita no salão, se um dia você tiver com ela lá e ela abrir as portas para falar alguma coisa, não vejo problema nenhum. Agora, nunca tente convencer a pessoa que ela tem que largar aquilo lá, a religião dela, ela tem que ter interesse em sair. Nós não estamos aqui como os filhos de Eli faziam, né? Enfiavam o garfo no tacho para pegar as carnes para comer e passava o resto para os outros sacerdotes. Nós não estamos escolhendo as pessoas para tirar para fora para encher o nosso celeiro, né? Eu não estou tirando o feno de um lugar e pondo no celeiro. Nós não podemos sequer pensar que nós temos a capacidade de separar o joio do trigo. Nós não temos. Nós temos que apenas falar a palavra. E se é recebida por eles podem manifestar um desejo de conhecer e ir. Como tem muitos tem irmãos reunidos ao nome do Senhor que eram testemunhos de Jeová e largaram o sistema lá e estão partindo o pão, né? Mas eu digo para vocês, é uma doutrina que é enraizada dentro da pessoa, que é uma coisa difícil, viu? Porque é muita doutrina, eles são muito pressionados, eles têm estudos, eles têm tudo preparado, tudo esquematizado, e lá, sim, é tudo no que você pode e não pode fazer. Aproveitando o gancho aí, mandar, eu queria fazer só um. Não é pergunta, não posso, não é isso, não. Irmão meu, um dia desse eu me vi numa saia justa, porque um amigo de muitos anos faleceu, e de repente, assim, né? Um dia ele estava bem, outro dia teve uma parada cardíaca, faleceu. Então, ele era homossexual. Então, eu fui para o velório, né? Na emoção, na coisa, amigo de muitos anos, fui, né? Então, lá no velório, o pessoal que virou estrela, porque a irmã perguntou se podia, né, falar né, né, não é doutrina, não, da verdade, né, que a Do gente vive. Evangelho. Então, eu me vi assim, eu fui para esse velório, né? Assim, na emoção, no calor da emoção, e fiquei o tempo todo muda, irmão. O tempo todo muda, porque assim, não
as pessoas dizem, virou estrela, está com Deus, eu só fiquei abraçando, confortando, mas muda, sem falar nada, porque o que eu falasse ali não ia contra o que, sabe? Eu sei, assim, não é que eu sei, não, assim, não sei como foi, se teve tempo porque é um rapaz que vivia na prática, né? E eu não sei, eu fiquei realmente, o velório todo, se- muda, só abraçava, chorava com os parentes e tal, mas não, porque viam, dizer, foi pro céu, virou estrela, não sei o quê, mas eu não podia dizer nada, né? Só confortava sem falar nada. É só esse momento que eu passei assim que eu queria compartilhar com os irmãos. Ok, Jane. É isso aí. Vamos lá. São 9h40, né? Dá para mais esse aqui, né? Tá tranquilo, Lineu? Pode ser? Pode? Vamos lá, então. Mas o mal eclesiástico. O mesmo princípio é verdadeiro para o mal e a desordem religiosa, isto é, clericalismo, o sistema de clérigos e leigos na igreja. Quando nos associamos a uma comunhão particular de cristãos baseado no sistema clerical, o que não está de acordo com a palavra de Deus, mesmo que não aprovemos o que é praticado ali, ainda estamos identificados com ela. Este princípio está claramente estabelecido por Paulo em 1 Coríntios 10, versículos 14 a 22. Ele mostra que, seja no cristianismo, no judaísmo ou no paganismo, o princípio da identificação existe. Em cada caso, participar de uma ordem religiosa de coisas é a expressão da comunhão de alguém com tudo que existe ali. Em relação ao cristianismo, ele disse: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 10, 16. Fica claro disso que nosso ato de partir o pão, ou participar da ceia do Senhor, é a expressão de nossa comunhão com aqueles com quem partimos o pão. Em relação a Israel, Paulo mostrou que o mesmo princípio existia, dizendo: vede, a Israel segundo a carne. Os que comem sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, aquele bota entre colchete, né? Acho que colchete. Os que estão em comunhão com o altar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Alguém que participasse dos sacrifícios do altar em que eram oferecidos era identificado com tudo o que o altar representava. Neste caso, seria com o judaísmo e todos os seus princípios e práticas judaicos. E o apóstolo também mostrou que o mesmo princípio era verdade quanto à idolatria no paganismo, dizendo: as coisas que eles, os gentios, sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que vós tenhais comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, versículo 20. Nesse caso, aqueles que participaram do cálice dos demônios estavam em comunhão com demônios.
O princípio da associação existe no judaísmo, no paganismo e na cristandade. Dentro da profissão cristã, nosso ato de participar de um determinado grupo eclesiástico é nossa identificação com tudo o que acontece lá. Se eles ensinam uma doutrina, estamos em comunhão com ela. Se eles estão envolvidos com uma prática não bíblica de adoração, também estamos em comunhão com isso. E Deus não queria ter seu povo em comunhão com a má doutrina ou má prática. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. É por isso que Paulo disse que, quando a confusão religiosa se desenvolvesse na casa de Deus, deveríamos nos purificar dessas coisas, separando-nos delas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Antes que tenha alguma pergunta, eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Paulo aqui dá o exemplo da comunhão, a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Mas, como ele falou claramente aqui no texto, o Bruce falou, tanto no judaísmo quanto no paganismo ou na cristandade, você está em comunhão com aquela mesa de doutrinas. Então, eu não vou dizer nunca que a denominação, estava lá na igreja presbiteriana, ou batista, ou qualquer dessas denominações cristãs, falar que eu não posso ter comunhão porque eles na verdade, participavam ou eram coisa do demônio, era a mesa dos demônios, né? Não, não é. Eles são cristãos, mas eles, por causa do clericalismo, por causa de ter essa divisão entre clero e leigo, e ter um grupo de pessoas que são chamados de ministro, pastor, sacerdote, tudo o que eles põem lá, presbítero, seja lá o que eles falam, e colocar isso como mesa de demônio, eu não posso. Então, nós sabemos que quando muitos deles lá são verdadeiros crentes, salvos mesmo, selados com o Espírito Santo, mas eles, por alguma razão, querem continuar lá. Mas eu não posso dizer que ele lá que tem comunhão com o diabo. Não é. Mas é com mesas de homens. Porque nós temos a mesa do Senhor em contraste com a mesa dos demônios. Mas nós temos as mesas dos homens que criaram esses círculos de comunhão que eles têm. E tanto é que, se você, por exemplo, é de uma igreja batista, para você ser parte dela, você tem que ser batizado lá, na igreja batista. Não pode ser um batismo em qualquer outro lugar. Mesmo que seja um batismo numa denominação tipo um presbiteriano, um metodista, ou qualquer coisa assim. Eles não aceitam, porque eles acham que só o batismo deles é que é verdadeiro. E nós já vimos várias pessoas dar esse testemunho. Saiu de uma denominação, foi na outra, teve que se batizar de novo, ou teve que falar, tem que fazer a profissão de fé aqui, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer um curso, não sei o quê. Então, entendam, são cristãos, mas eles estão divididos em diferentes comunhões criadas pelo homem. Não posso dizer que são coisas do diabo. São, evidentemente, do diabo aquelas coisas que são pagãs, né? Que tem rituais de umbanda, essas coisas assim, que a gente vê claramente, com possessão demoníaca e tudo mais. Não estou dizendo isso, por exemplo, com respeito aos pentecostais. Lá existe muito esse negócio de expulsar demônio e tudo mais, mas eles não cultuam a possessão. Ao contrário, eles querem expulsar o demônio. Mas está virando de um jeito que... Eu sou testemunho de uma senhora que era vizinha lá em casa, onde eu morava, e ela, os filhos, a filha dela, ela morava com a filha, ela era viúva e morava com o casal, a filha e o genro, né? E eles eram da cruzada, iam na cruzada quadrangular, igreja quadrangular, a gente chama de cruzada, né? E
E ela ia porque ela não tinha quem levasse, eles iam, ela ia junto. E uma vez ela comentou uma coisa interessante, ela falou assim, olha, eles vão lá, falam que são cristãos e tudo mais, eu também sou cristã, mas chega lá e só falam do diabo, eles não falam de Cristo. Eu achei uma coisa muito interessante, só ficar todo mundo está possesso, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, e de Cristo ninguém falava, sabe? Eu falava do poder, não sei do quê, vamos ter o poder, vamos fazer isso, vamos jogar água benta, vamos expulsar. Então, eu não vou dizer que ali é uma mesa de demônios, não é. Eles estão fazendo uma coisa por mau entendimento, interpretação da palavra, e acham que os dons de línguas e expulsar demônios não existem, né, nos dias de hoje. Então, que a gente entenda bem isso. Mesa de demônios é quando são religiões satânicas. Existem hoje grupos de satanistas, pessoas que se declaram adoradores do diabo mesmo, né? E são terríveis, né? São lá o que os pagãos faziam mesmo, né? Fazem sacrifícios e tudo mais, de animais e tudo mais. Então, entendo bem, o judaísmo, mesma coisa. Se você vai numa mesquita muçulmana, mesma coisa. Ali fala-se do Alá, Deus que era o Deus que veio de Abraão, não é de outro lugar que veio essa religião. E eles não aceitam Cristo como Deus, eles acham que é um profeta, como Maomé foi um profeta. E assim por diante. Mas não vamos dizer que isso é coisa do diabo, né? Mas existem seitas diabólicas mesmo. E aqui o problema deles era exatamente esse. Naquela época, no tempo do Império Romano, existiam os pagãos que faziam sacrifícios demoníacos mesmo, eram pessoas diabólicas mesmo. E eles sacrificavam aos ídolos. E um cristão, por questão de consciência, não devia participar dessa mesa, não devia ter comunhão com essas duas coisas. Ou tem com um ou tem com o outro. Não pode ter uma comunhão dupla. De segunda a quarta eu sou assim, e de quinta a domingo eu sou a outra coisa, entendeu? Não tem jeito. Comunhão é comunhão. É isso que ele está querendo mostrar claramente aqui. Mas muitos fazem essa associação, falando, então, associação com denominação é coisa do diabo. Não falem isso, porque isso daí é muito agressivo, e não é isso que nós estamos falando, não é isso que a palavra nos mostra. Nós temos que amar nossos irmãos, sim, que estão sendo enganados na coisa. Nós temos que orar por nossos irmãos cristãos que estão sendo levados por maus mestres e por um clero que quer dominar. Mas o clero, eu não digo para ninguém tentar convencer um pastor a largar tudo para vir reunir. Alguns até estão fazendo isso. Vem o erro, saem, mas eu não peço que fiquem angariando pessoas para vir na reunião, mas é a verdade que tem que se pregar. E se ele entender, ele vem. Não estou querendo dizer com isso que você não pode, um amigo falar, tentar mostrar a palavra, isso é muito bom que se faça. Prega o evangelho, prega a verdade, mas não prega o apartar-se como sendo um novo evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é o mesmo que foi sempre pregado. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E é isso que nós pregamos. E reunimos em comunhão com esse Salvador, nós reunimos com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor, nos apartando do mal, tanto moral, quanto doutrinal, quanto eclesiástico. Cláudio Mar perguntou aqui, irmão, Gálatas, capítulo 2, versículo 11, onde Paulo repreende a Pedro, colabora com esse assunto de clérigo, deve ser isso, né, que está falando, sobre esse assunto de clero. Vou colocar a passagem aqui, Gálatas 2, versículo 11.
Não, Paulo publicamente reprova o que Pedro estava fazendo, porque o que Pedro estava fazendo era o seguinte: enquanto ele estava lá em Antioquia e só tinha judeus ali, cristãos que vieram do judaísmo, como ele, ele se comportava como um judeu. Mas quando chegavam, aliás, ao contrário, quando ele estava entre os gentios lá, ele aceitava as coisas dos gentios, ele se comportava como um gentio. Quando chegava os judeus, ele queria se portar como judeu. Então, Paulo critica que ele estava querendo mostrar uma coisa que ele estava sendo... Né, ele não precisava mostrar nada de diferente, se comportar do mesmo jeito que qualquer um, porque todos eram cristãos. Porém, existe o cristão que era antes um pagão e se converteu ao cristianismo, e existia, naquela época, o cristão que veio do judaísmo, se converteu do judaísmo para o cristianismo. Agora, tanto o que veio do paganismo quanto o que veio do judaísmo, agora são a igreja de Deus, fazem parte da igreja de Deus. É igreja e você não tem que tratar diferente um do outro. Pedro estava fazendo diferença entre um e outro. E Paulo, publicamente, falou isso por quê? Porque, sendo Pedro, se ele fizesse isso, ele poderia induzir os irmãos a achar que isso era correto, porque ele era Pedro, afinal de contas, né? Ele era um dos 12, e ele estava fazendo um negócio que não era um bom testemunho para aqueles que estavam assistindo o comportamento dele, ora de um jeito, ora do outro. Então, ele critica nesse sentido. Principalmente, o grande problema que tinha naquela época, que eram os mestres judaizantes que estavam pregando que devia se circuncidar e guardar a lei. Pedro não estava fazendo isso. Ele foi o primeiro quando ele deu aquela visão do lençol descendo, ele falou, não, eu não posso comer isso que Deus falou que é impuro. Deus falou, a resposta de Deus, não faça impuro o que Deus purificou. Você vai lá e faz isso porque mata e come porque eu santifiquei. Então, o que Deus santificou, você não deve considerar impuro. E Pedro foi lá mesmo, quando ele começou a falar com Cornélio e a família presente lá, no meio do... Ele não precisou fazer nada, ele estava falando do evangelho, eles começaram do mesmo modo como antes, os 120 lá no cenáculo receberam o Espírito Santo, eles também receberam, e aí então, tanto os judeus no cenáculo, no dia de Pentecostes, quanto Cornélio e sua família, quando Pedro estava pregando, mostrou que dentre os judeus e dentre os gentios, Deus estava tirando pessoas, chamando para si, para formar tanto do que sai do judeu quanto do pagão, eles se uniam para ser agora um só corpo em Cristo Jesus. Não poderia haver diferença, não poderia fazer acepção de pessoas. É isso que Paulo estava criticando. Eu não creio que era um mal eclesiástico, porque Pedro estava querendo dominar, ao contrário, você vê na primeira carta que ele fala claramente, a segunda carta fala claramente a respeito disso. Mas era uma coisa reprovável, porque deixava em dúvida o novo que estava ali, o indulto, né, o que viesse e visse que estava, espera um pouco, por que ele está agindo diferente com um em relação ao outro? São todos cristãos? Mas ele era o apóstolo dos judeus e Paulo era o apóstolo dos gentios. Isso não quer dizer que eles pregavam coisa diferente, mas eles se dedicavam mais àqueles seus compatriotas e Paulo mais aos gentios, apesar de que Paulo também era de origem judaica. Ok, irmãos?
tudo claro aí? Se houve alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade de entender aí a questão do... O que é isso? Mal eclesiástico? Ou mal moral, ou mal doutrinal? Guarda aí. Quem sabe na próxima, se o irmão puder voltar aí, fala, né? Então, quer falar, Luiz? Deixa eu aproveitar para falar. Sábado que vem eu não vou estar na live porque tem conferência em Ribeirão Preto, viu, irmãos? Ô, irmão, bem lembrado. Vamos estar aqui a oração, né? Assembleia aqui, pelos irmãos também. Tá? Bem lembrado. Então, isso aí é o mal moral, né? Se eu posso relembrar aqui para os irmãos, né? Faz menção ao nosso comportamento, diz a respeito do nosso corpo, né? Nossa conduta. A gente viu aí o mal doutrinal, é ensinamento errôneo. E o eclesiástico, Lineu, seria os homens que dominam, né? Essa divisão de dominadores e os dominados, o que é chamado de clérigos e leigos, não é isso, irmão? É isso mesmo. Já existiu casos de pessoas que falam, não, eu quero vir e ter comunhão com vocês, partir o pão com vocês, mas eu também quero continuar indo onde eu ia, porque eu tenho amigos lá, eu vou tentar convencer o pastor a vir aqui e tudo mais, né? Isso seria um erro eclesiástico, né? Se uma pessoa está em comunhão, partindo o pão, e começa a frequentar uma outra denominação ao mesmo tempo, simultaneamente, aí ele vai se chamar, olha, o que você está fazendo é um mal eclesiástico, né? Você tem que, se ele falar, não, eu quero, acho que está certo, eu quero continuar fazendo assim, ele vai ser colocado fora de comunhão, porque isso é um mal eclesiástico. Então, ok. Próximos assuntos, só para a gente saber aqui. Já o irmão Lineu não vai poder estar aqui no próximo sábado, vai deixar só gravado. Um remanescente de judeus deixou a Babilônia. A gente vai saber o que é isso aqui. E aí eu passo para os irmãos.